Paz, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É com profundo amor, carinho, respeito e honra de admiração que eu fico profundamente feliz e alegre por tê-los aqui no meu canal, por ter vocês aqui no meu canal. E eu peço a vossa licença, com todo amor e carinho, respeito e admiração, para adentrar na sua casa, no seu lar, na sua residência, para levar até você a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento, a visão da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna palavra de Deus. E levar até você também a sabedoria, o conhecimento da ciência, sabedoria, conhecimento, informações e conteúdo de qualidade para abençoar você e a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto. Eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte tema: a lei da prosperidade. A lei da prosperidade, né, com relação à palavra de Deus, com relação ao conhecimento, à visão da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. O que de fato, verdadeiramente, à luz da palavra de Deus, da Bíblia, da Escritura Sagrada, faz com que nós tenhamos prosperidade na vida financeira, na vida sentimental, emocional, familiar, espiritual, no trabalho, em todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial e espiritual evolutivo da vida do ser humano, no que diz respeito à prosperidade, a verdadeira lei da prosperidade, como se tornar um homem próspero, como se tornar uma mulher próspera, como se tornar um ser humano cheio da prosperidade de Deus, cheio do poder de Deus, da graça, da misericórdia, do Espírito Santo de Deus, da sabedoria, do conhecimento de Deus, para se tornar um homem próspero e uma mulher próspera, para ter prosperidade na família. Ou seja, se tornar um homem com sucesso, próspero na família, na sociedade, no trabalho, se tornar uma mulher com sucesso, próspero na família, na sociedade, no trabalho, em todas as camadas, todos os níveis da sociedade. Sabemos que a prosperidade, a qualidade de vida, a vida com abundância, ela está ligada, ela está relacionada à prosperidade espiritual, à prosperidade psicológica, física, à prosperidade material. Ou seja, a prosperidade ela tem essa importância em nossas vidas, que é fazer com que nós tenhamos qualidade de vida e vida com abundância. Qual é a verdadeira lei da prosperidade? O que eu e você, o que o ser humano deve fazer no que diz respeito ao ensinamento da palavra de Deus para se tornar uma pessoa próspera? A prosperidade ela se dá neste nível, nesses níveis da prosperidade física, psicológica, social, espiritual, material. Então, a prosperidade, ela tem uma lei. Qual é a verdadeira lei da prosperidade? Qual é a verdadeira lei para se tornar uma pessoa próspera? É obedecendo a palavra de Deus, buscando a sabedoria e o conhecimento de Deus em oração, em jejum, em sacrifício a Deus, adorando a Deus em espírito e verdade, obedecendo a sua palavra, vivendo a palavra. Esta é a verdadeira lei da prosperidade para fazer com que homens e mulheres se tornem pessoas prósperas. Bem, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos, eu já estou aqui com as Escrituras Sagradas em mãos, e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada juntos a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, a palavra de Deus ela nos revela agora, como eu li para você agora no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, que bem-aventurados aqueles que não andam no caminho dos escarnecedores, dos ímpios, dos pecadores, ou seja, bem aqueles que não têm convívio com os pecadores, que não praticam os mesmos pecados dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, aqueles que zombam do próprio Deus e da palavra de Deus, e medita na lei do Senhor dia e de noite, ou seja,
aquela pessoa que medita, que busca a sabedoria e o conhecimento de Deus, busca a Deus em oração, em sacrifício, em jejum, aqueles que meditam na palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, vivem a justiça de Deus, a verdade, a palavra de Deus. E quando o ser humano ouve a palavra de Deus, coloca a palavra de Deus em prática, então a pessoa se torna um homem abençoado, próspero, vitorioso, a mulher se torna uma mulher abençoada, próspera, vitoriosa. Esta é a verdadeira lei da prosperidade. É obedecer a Deus, o Espírito e verdade. É buscar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é viver a palavra, buscar a Deus em oração, adorar a Deus, o Espírito e verdade, se sacrificar por Deus pela sua palavra, praticar a palavra e viver a palavra, meditar na palavra dia e noite, é buscar a Deus incessantemente em oração. E esta é a verdadeira lei da prosperidade. É você se tornar um homem obediente a Deus, você se tornar uma mulher obediente a Deus, se tornar uma pessoa obediente à palavra de Deus, para receber de Deus a bênção, a prosperidade, a bonança, a prosperidade física, psicológica, financeira, social e espiritual. Agora eu quero ler para você o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, 12 e 13. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vós lancei, diz o Senhor, e tornarei a torná-los ao lugar de onde vós transportei. Quer dizer, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela revela que nós devemos buscar a Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, a se sacrificar a Deus em espírito e verdade de maneira profunda, de maneira forte, de maneira grandiosa. E nós buscando a Deus como seres humanos abençoados, como os filhos de Deus, buscando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso corpo, a gente se sacrificando diante de Deus para termos a bênção, a prosperidade e a vitória, para termos a prosperidade espiritual e material. Devemos buscar, assim, a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa pureza e santidade, e para que possamos ter Deus em nossas vidas, para que possamos ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Devemos, sim, buscar a Deus de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sabedoria e conhecimento, e nós vamos achar a Deus. Buscar a Deus de toda a fé no coração, ter fé, ter humildade, adorar a Deus em espírito e verdade. Ele vai fazer com que nós tornemos pessoas prósperas, abençoadas, vitoriosas, em todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial, espiritual e evolutivo da vida. Então, esta é a verdadeira lei da prosperidade para homens e mulheres de Deus, senhoras e senhores, moços e rapazes. Esta é a verdadeira lei da prosperidade. Adorar a Deus em espírito e verdade, meditar na palavra, buscar a Deus em oração, viver a palavra, para que possamos ter dias melhores, dias de prosperidade, um bom relacionamento com a família, com as pessoas na sociedade e no trabalho. Então, devemos sim nos empenhar a cada dia mais pela sabedoria e pelo conhecimento da palavra de Deus, com fé no coração, nos empenhar com perseverança, com fé, com alegria, com entusiasmo, com a sabedoria e inteligência que Deus nos deu, de adorar a Deus, de buscar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, para fazer com que venhamos ter a alegria de adorar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a sua palavra. E é desta maneira que nós vamos nos tornar pessoas prósperas, pessoas abençoadas, para que Deus venha nos colocar em lugares altos, nos lugares mais altos, nos patamares mais altos da vida, em todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial, espiritual e evolutivo da vida. Então, nós temos essa mentalidade, nós temos essa sabedoria, esse conhecimento da palavra de Deus, de que, tendo fé em Deus, adorando a Deus em espírito e verdade, obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra, buscando a Deus em oração, praticando o jejum, nós vamos a cada vez mais ter intimidade com Deus.
nós vamos cada vez mais ter um relacionamento profundo com Deus, e Deus irá nos abençoar e irá realizar nossos sonhos, planos, projetos de vida, os desejos do nosso coração. E é dessa maneira que se dá a verdadeira lei da prosperidade. Entregando a sua vida, a sua alma, com uma adoração, com um sacrifício perfeito, santo e justo e fiel diante de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo para adorar a Deus em Espírito e verdade, para se tornar uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa vitoriosa, ou uma pessoa cheia de qualidade de vida, vida com abundância. Então, é dessa forma, é dessa maneira que Deus irá nos abençoar, irá nos presentear com bênçãos, com vitórias, bênçãos, vitórias, prosperidade financeira, material, psicológica, física, familiar, social e espiritual. Então, devemos sim ter em mente este conhecimento que irá trazer bênçãos, vitórias e prosperidade, que é a palavra de Deus em todos os sentidos, de desenvolvimento psicossocial, espiritual e evolutivo das nossas vidas. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente você e a sua família, que Deus venha prosperar grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.